Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto encontro do workshop Agentes Transformadores do Bem. É tempo de recomeçar. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. O que significa o perdão na minha vida, o que significa o perdão na sua vida e o que significa o perdão na vida das pessoas que a gente ama e também em relação às pessoas que não nos conhecem, que não nos amam ou que já nos magoaram. Fique conosco. Hoje, como que vai funcionar esse encontro? Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos aí nesse quinto encontro. Todos os encontros anteriores, nós tivemos desafios. E neste encontro, é um encontro que vai ser um pouco diferente a sistemática. Vai começar comigo contando um pouco da minha história. Depois eu vou passar por uma história narrada muito forte. Até peço já antecipadamente para vocês não desistirem no meio do caminho. Eu passei o dia todo analisando mais de 20 histórias, qual seria a história mais adequada para passar nesse workshop. Encontrei essa história que vocês vão escutar e analisar logo em seguida. E no início dessa segunda história, é uma história um tanto triste, mas continuem até o final porque ela é uma história transformadora, não só de superação, mas é uma história que nos ensina todo o processo de perdão. Então peço que você assista até o final da segunda história e no final dessa segunda história tem um outro vídeo que eu narrei contando também um pouco da história do poder do perdão. Então vamos começar comigo. Eu quero contar a minha história dessa questão do perdão. O meu pai teve diabetes, ele tem ainda diabetes durante 40 anos, só que ele nunca quis se cuidar, nunca quis ir ao médico, sempre comeu muito doce e para mim isso foi um desafio muito grande, porque ele é uma das pessoas que eu mais amo na vida. E para mim, ver ele comendo doce, a diabetes dele em 500, ele desmaiando, tendo que acudir ele, era algo muito, muito, muito forte. Muito forte. E eu ficava muito chateada, muito braba com ele. Quando eu morava em Florianópolis, ele morava em Tubarão, ou eu morava em Criciúma, depois ele acabou morando em Laguna, Tubarão, e agora eu estou morando em Foz, ele mora também, né, entre Laguna e Tubarão. E o que isso significa? Que eu nem sempre eu estava na casa dele, mas às vezes que eu estava na casa dele, ao invés de eu ter um relacionamento excelente com ele, eu até tinha, mas sempre quando era momento de comida, momento de alimentação, era um transtorno, porque ele queria comer chocolate, ele queria comer doce, ele queria comer bolo, ele queria comer tudo que não podia, e ele comendo tudo que não podia, eu sabia que ele ia passar muito mal. Isso foi durante toda a minha infância, adolescência, idade adulta, e ele nunca queria ir ao médico. E quando eu percebi que ele estava começando a perder a visão, foi algo muito forte para mim, particularmente, para minha mãe, para meus irmãos também, mas eu era filha caçula, morava com ele, e eu não conseguia entender como uma pessoa que sabia que tinha diabetes, como que ele continuava comendo doce? E eu me sentia impotente, me sentia triste, me sentia um nada. Como que eu quero fazer o bem e eu não consigo ajudar a pessoa que eu mais amo, que é meu pai? E aí ele foi piorando, ele teve que amputar um dedo. E depois antes eu acho que de amputar o dedo, ele acabou perdendo toda a visão. Hoje ele enxerga uns 5%, alguns vultos. E quando ele perdeu toda a visão, eu queria perder a visão no lugar dele. Eu fiquei muito triste e me sentindo muito mal, porque ver ele passando por tudo isso, de não saber se a luz está acesa, se a luz está apagada, às vezes batendo na porta, não saber se era dia, se era noite, foi algo muito, muito impactante para a família inteira, né? Lidar com uma deficiência visual. E durante muito tempo eu estava em Foz, foi antes de eu estar em Foz, principalmente quando eu estava em Criciúma e meu pai morava em Tubarão, eu me sentia muito mal, eu queria estar sempre ao lado dele e ainda quero,
mas eu me sentia muito mal porque eu não poderia estar ajudando ele e tudo que eu falava ele não escutava. E teve um dia que eu decidi que eu não sou responsável pela vida dele. Eu amo ele muito, eu amo muito, mas eu não sou responsável pelas decisões dele. E depois desse dia, a minha vida ficou 1000 vezes mais leve, 1000 vezes. Porque eu estava me punindo, porque eu achava que eu era responsável pela saúde dele. E não era. Ele é responsável pela saúde dele. Eu posso inspirar ele, eu posso incentivar ele, mas ele é o decisor do destino dele, não eu. E quando eu consegui me libertar disso, que é um processo, foi muito, muito desafiador, mas quando eu consegui me libertar desse sentimento, eu me senti uma outra pessoa em relação a enxergar o meu pai. Agora no final do ano eu fui lá, visitei ele. Ele até está melhor hoje em dia, porque ele consegue perceber que ele precisa cuidar da diabetes, ele está regulando, tem uma pessoa que está com ele cuidando dele. E talvez até essa minha questão de estar lá e querendo ajudar, isso estava prejudicando ele e estava me prejudicando. Hoje ainda ele não tem juízo, entre aspas, ele ainda às vezes continua comendo doce, mas ele está melhor de saúde e percebe que ele tem que cuidar um pouco. Mas eu estou muito melhor, porque é uma questão de liberdade, né? De não pegar o que não é seu, embora seja do teu pai. Eu me sentia muito mal, porque assim, a pessoa que eu mais amo está se suicidando, a pessoa que eu mais gosto na vida não está me escutando, e como que eu me sinto em relação a isso? E aí eu consegui largar, e hoje meu pai está melhor, mas porque ele quis também estar melhor. E quando a gente larga algo que não te pertence, por mais que seja teu pai, a tua vida começa a florescer. Porque você começa a largar outras coisas que vêm em paralelo. Se eu larguei essa questão que era tão forte, agora quando alguém fala algo, eu sou humana, eu erro, eu fico triste, mas eu tento ver a situação, qual o histórico que essa pessoa tem, qual é a fonte. Porque às vezes as pessoas nem nos conhecem e nos julgam e falam mal. Então, o que a gente precisa é estar forte. Quando a gente está forte, nada entra, nada nos faz mal. Mas quando a gente está fraco, a gente acaba, às vezes, até fazendo mal sem querer para o outro. Então, que a gente consiga estar forte, que a gente consiga inspirar as pessoas que estão à nossa volta, que a gente consiga ser guia e iluminar todos, e principalmente tirar do nosso coração tudo que nos faz mal, tudo que nos bloqueia, todo esse sentimento de querer ser responsável pelo outro, de querer guiar o outro. A gente pode só incentivar, mas lembrar que por mais que eu incentive, por mais que eu queira, por mais que eu saiba o caminho que vai ser melhor para o outro, a decisão é do outro. E eu tenho que me perdoar quando eu não consigo, e eu tenho que perdoar o outro quando ele vai para um caminho que não era o certo, e bate com a cabeça, e vem, e aí eu tenho que estar esperando ele com braços abertos. Ah, Gislaine, mas é fácil tudo isso? Não, é bem desafiador. Mas a gente consegue. Quando a gente percebe que o amor à vida, o amor à planta, o amor ao universo, o amor ele está em tudo. E se a gente está aqui neste exato instante, é porque o amor está em nós. E a partir de agora, eu vou deixar vocês com uma história que para mim é muito forte, um pouco triste, mas que é muito reflexiva e muito transformadora. Nos vemos daqui a pouco. Beijos. Daqui a pouco. Beijos. 12 de março de 2003, Daniel e sua esposa, Ana Carolina, fechavam mais um negócio para expandir a rede de lojas de R$ 1,99 do casal, numa grande capital do país. Costumavam voltar para casa sempre depois das 19, mas naquele dia, Daniel quis retornar mais cedo. Às 19h10, já estavam chegando na rua onde moravam.
A poucas quadras da residência, Ana Carolina comentou ver as viaturas da polícia. Que será que houve no vizinho? Ela disse ao marido. Assim que estacionaram, a filha mais velha, Letícia, trouxe a notícia. Sequestraram o Lucas. 10 minutos antes, um homem numa moto, disfarçado de entregador de flores, havia invadido a casa e levado consigo o caçula de 8 anos. Nos 11 dias seguintes, Daniel, o pai, quase não dormiu. Ficava ao lado do telefone com um bule de café esperando uma ligação. Os criminosos fizeram 3 contatos exigindo milhões de reais, mas pareciam sempre confusos. Em 26 de março, o telefone tocou novamente. Era a polícia, dizendo que havia encontrado o menino Lucas. A família começou a comemorar, mas veio o restante da notícia. Lucas foi achado, porém sem vida. Os sequestradores, a serem reconhecidos pelo garoto, o haviam assassinado no mesmo dia do sequestro, há cerca de 10 dias. Soube-se mais tarde que 2 dos 3 sequestradores eram seguranças de uma das lojas do grupo. Daniel, o pai, confessou que na época apenas pensava em uma coisa: vingar-se. O ódio era o único sentimento que o mantinha vivo. Chegou a arquitetar diversos planos e acabou escolhendo o dia da audiência na corte. Na véspera desse dia, ele pegou a arma que tinha em casa, limpou com cuidado e encheu de balas. Ia entrar no tribunal atirando. Sem conseguir dormir, buscou um amparo no altar que tinha na sala de casa. Rezou até a exaustão, pedindo ajuda num misto de revolta e tristeza. Enfim, pegou no sono. No dia seguinte, ao invés da arma, levou a Bíblia. Ao fim de preservar Daniel, o juiz pediu que ele reconhecesse os indiciados através do olho mágico na sala onde estavam. Porém, o empresário preferiu abrir a porta e ficar cara a cara com eles. Olhem para mim! Olhem para o pai do garoto que vocês mataram! Se são homens! Os 3 algemados permaneceram de cabeça baixada. Num ímpeto, então Daniel disse algo, cujo significado completo só entenderia alguns tempos depois. Eu não vim aqui para matá-los, vim aqui para perdoar cada um de vocês. O pai decidiu ali na frente de todos e perante seu coração pelo perdão. Decidir pelo perdão não significa perdoar definitivamente, pois em casos como esse o perdão completo demora tempo. Decidir por ele significa, num primeiro momento, evitar a vingança. Decidir pelo perdão é não mais permitir que o ódio comande nossas ações e nos mate lentamente dia após dia. Daniel decidiu pela vida, pela sua vida e de sua família, pois sabia que a morte dos criminosos não traria seu filho de volta, nem lhe proporcionaria paz. O caminho da paz começou ali, no momento em que ele decidiu não mais odiar. Decidir pelo perdão é começar um processo longo, mas contínuo, num caminho seguro, onde sempre estaremos amparados, recebendo ajuda dos amores da terra, dos amados do mundo espiritual e do Criador. Você que está chegando agora ainda não sabe como que é o funcionamento do workshop, quero lhe explicar que estrelas valem pontos e pontos valem prêmios. Todos os dias, nesta semana, vão ter um desafio diário. Neste desafio valem estrelas. Ah, mas eu ainda não sei como que funciona essas estrelas, Gislene. Nós começamos, todas as pessoas que já estão participando, elas começam com uma estrela de bronze. Utilize as estrelas na sua vida, no seu dia a dia. Quando você está, mesmo que seja neste processo de perdão, você já perdoou algumas questões, você tem que perdoar outras, então você está iniciando, é um processo, uma caminhada.
Então você está iniciando neste processo com uma estrela de bronze. A cada passo que você dá em direção ao seu objetivo, você vai ganhando novas estrelas, uma estrela de prata. Quando você cumprir a sua meta, não, eu preciso perdoar a mim mesmo nessa situação, eu quero perdoar. E aí você ganha uma estrela de ouro. Mas claro que você iniciou o processo, depois você vai melhorando, vai entendendo tudo que está à sua volta, ele vai diminuindo de tamanho, todo aquele eco, toda aquela tristeza, toda aquela dor, e vai diminuindo. E aí o amor vai crescendo dentro de você. E quando você consegue perdoar, incentivar alguém para fazer algo bom, você é uma estrela diamante. E a estrela das estrelas, que é a estrela que nós mais queremos, é que você seja uma estrela rubi. É quando você consegue perdoar, quando você se auto-perdoa e quando você inspira outras pessoas também para perdoarem. A estrela rubi aprende para compartilhar. E como que funciona, Gislaine, os desafios? Então, como eu havia comentado, tem um desafio na semana. E neste desafio da semana, você vai somando as estrelas. E o campeão da semana vai ganhar. Tem sempre um presente ou uma mentoria. E nós vamos colocar na comunidade, vou colocar na minha fanpage, e nós vamos fazer todos juntos. Participar dos desafios, verificar seus avanços, verificar os meus avanços, e a comunidade vai lhe ajudar. Você não está sozinho nessa tua trajetória. Tem muitas pessoas que estão na mesma trajetória que você, que estão buscando perdão, que estão buscando a transformação, que estão buscando o amor, estão buscando mais leveza, mais alegria, mais felicidade. Então sinta essa felicidade, sinta essa leveza, sinta essa alegria no seu coração. Que você saia deste momento melhor do que entrou, que você saia acreditando no seu poder transformador, que você leve o seu sorriso para todas as pessoas que estão à sua volta e que você também consiga sorrir mais, tirar todo o seu peso, toda a sua culpa e ter uma vida mais próspera, mais suave, repleta de grande felicidade. Te desejo um dia lindo, muita alegria, muita paz. Um beijo grande e muito amor. Quando acordar e o tempo estiver chuvoso, levante-se. Quando acordar e a desesperança lhe prender na cama, levante-se. Quem nunca caiu? Quem nunca falhou? Quem nunca foi tomado pelo desespero, pela agonia, pelo medo? Quem nunca pensou em desistir? Cada um tem sua história, aprendizado, desventuras, dores, e mesmo diante disso precisamos levantar e seguir em frente. Não podemos nos dar o luxo de ficar caídos vendo os dias e a vida passar como um filme de terror. Entendo que é assim que é, mas levante-se. As frustrações, experiências ruins, perdas, nos moldam, nos criam, nos fortalecem. Então, seque as lágrimas e caminhe contra o vento sozinho ou acompanhado, não importa. Se não aguentar, levantar, rasteje-se. Apenas não se permita ficar caído sem se mexer, sem tentar de novo. A dor é temporária. Então que tal enfrentar o medo e ir além do que se julga capaz? Você pode. Eu sei que você pode. Por isso lhe digo para levantar e sacudir a poeira. Pare de culpar os outros ou as coisas, ou seja lá o que for que esteja lhe impedindo de vencer até agora, e comece de novo o seu projeto, o seu plano, o seu negócio, seus estudos, sua vida. Tudo que você precisa está dentro de você e não nas coisas ou pessoas, porque você é uma fonte de energia, um poço de glória, um rio de esperança que será direcionado para um oceano de conquistas e vitórias e navegará longe, tão longe quanto puder imaginar. Faça valer a pena, faça acontecer. Vamos correr juntos a maratona da vida, mas para isso você precisa se levantar. Vamos cruzar juntos as linhas das etapas concluídas, dos objetivos alcançados. Na corrida da vida muitos caem, se recusam a levantar, se entregam, outros entram para vencer e mesmo caindo vez por outra, procuram se levantar e cruzar a linha de chegada. E você o que vai fazer? Levante-se! Levante-se!